Olá meninas e meninos, professor Cirineu da Matriz Curricular de Física, do Grupo Ciências da Natureza. Vou fazer mais uma aula do primeiro ano falando sobre conservação da quantidade de movimento. Nessa aula eu também vou introduzir o conceito de colisões ou choque mecânico, tá? O choque elástico e o choque inelástico. Vocês já viram, né? Eu já fiz em outras aulas o assunto de impulso e quantidade de movimento. Nós definimos a segunda lei de Newton na forma original, né? Forma que o Newton traduz a lei da conservação da quantidade de movimento e a segunda lei, a lei fundamental do movimento. Então, espero que contribua com mais essa aula, um exercício no final, mostrando como é que se resolve problemas, lembrando que no Enem é muito usado conservação de quantidade de movimento e colisões. Então vamos lá. Olá meninas e meninos. Então, continuando nossa aula de conservação de quantidade de movimento, eu pretendo fazer para vocês aqui uma abordagem continuando o tema de quantidade de movimento, né, que nós estamos vendo, aplicação da segunda lei de Newton, na forma original, mas eu vou explorar o conceito de conservação de quantidade de movimento porque ele é muito abordado em temas como Enem, vestibulares, enfim, é um assunto muito abordado, não é um dos mais abordados nessas aplicações. Então, quantidade de movimento. Quando é que conserva a quantidade de movimento? Nós dizemos que um sistema é formado, esse sistema é formado quando eu estou considerando aqui duas massas, a massa 2 e a massa 1, em movimento em sentidos contrários. Então, eu estou formando um sistema. Esse sistema é formado pela massa 1 e a massa 2. Digo que é antes de haver uma colisão. Então, a massa 2 e a massa 1. Esse sistema é formado e eu vou isolar esse sistema. Como é que nós fazemos isso isolando o sistema? Nós dizemos que as forças externas, como o peso da bolinha 2, o peso da bolinha 1, a reação normal da superfície, né? A superfície exerce uma força contrária à força da gravidade, ou seja, quando a bolinha comprime a superfície reage com uma força normal. E essa força normal, ela equilibra com o peso. Então a resultante é zero, porque se eu somar normal com o peso, vai dar zero. Da mesma forma, a bolinha 2, o peso e a normal de contato. Se eu somar o peso e a normal, vai dar zero. E quando as bolinhas colidem, elas produzem aqui um par de forças que nós chamamos de ação e reação. Há uma colisão aqui nesse momento, e aqui nós temos uma força que a bolinha 1 exerce na 2 e a força que a bolinha 2 exerce na 1. Essas duas forças, elas somadas dá zero. Então veja, o sistema está livre de forças externas, porque quando eu somei essas forças, a soma delas deu zero. Considere aqui que é uma superfície sem atrito nesse momento, então nós não temos o atrito também. Quando eles colidem, então, e o sistema é isolado, está livre de forças externas, o sistema conserva a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento antes vai ser igual a depois. Veja, quando é que conserva a quantidade de movimento? Quando o sistema formado está livre de forças externas. Se eu pegar só a bolinha 2, eu não estou considerando o sistema, porque nesse sistema aí não vai ter conservação da quantidade de movimento, porque eu estou analisando só a bolinha. Agora o sistema todo, ele conserva. E nesse caso nós dizemos que o sistema foi formado, portanto, a quantidade de movimento do sistema é a bolinha 2, a quantidade de movimento 1, mais a quantidade de movimento 2. Lembrem lá que nós estudamos a quantidade de movimento, com essa relaçãozinha matemática, massa vezes a velocidade. Essa forma que o Newton atribuiu para a quantidade de movimento. Pode ter mais de uma bolinha, mais de um elemento no sistema, mas eu considerei só 2 aqui. Bom, então, falando da condição, a condição para o sistema conservar a quantidade de movimento, quando as forças externas forem nulas. Eu isolo o sistema, livre de ação de forças externas, aí a resultante é zero, portanto o sistema conserva. Lembrem dessa condição. A condição é essa, tem que estar livre de forças externas. Então, na maioria dos casos que nós analisamos de um sistema isolado, ele está
conservando a quantidade de movimento. Então, aí por definição, né, a condição livre de forças externas, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Essa é a nossa aplicação. E você resolve qualquer problema matemático, físico, que envolve sistema formado por mais de um corpo. Aí, nesse caso, a quantidade de movimento do sistema é da massa 1 e da massa 2. Massa 1, velocidade 1. Massa 1, velocidade inicial do corpo 1. Massa 2, velocidade 2, inicial. Todos antes da colisão. Depois da colisão, como conservou a quantidade de movimento, a quantidade de movimento depois da colisão vai ser a massa 1 e a velocidade final, a velocidade de afastamento. Eu coloquei essa linha em cima para indicar que é a velocidade depois. Então temos o início e temos depois. Da mesma forma, a quantidade de movimento depois para a massa 2, né? Velocidade final e afastamento da massa 2. E aí que nós precisamos fazer uma revisão em cima das colisões mecânicas. As colisões mecânicas que nós estamos vendo na quantidade de movimento é a colisão elástica, né, que nós vamos considerar elástica de duas formas. Tem alguns livros que vão tratar de formas... colisão parcialmente elástica e elástica, ou vão falar simplesmente perfeitamente elástica e parcialmente elástica. Então isso é normal, os livros... mas o que ocorre numa colisão elástica? A colisão elástica é aquela onde os corpos ficam separados depois da colisão. Essa é a parte importante que tu tem que guardar. Sempre que for uma colisão elástica, os corpos vão colidir e vão se afastar, vão se aproximar e vão se afastar separados. Então, guardem isso, tá? Colisão elástica. Aí, tratando aqui de diferenciar quando perde energia do movimento e quando não perde, nesse caso aqui, nós temos o choque quando ele é perfeitamente elástico. Quando ele é perfeitamente elástico, ele conserva a energia do movimento. O que é essa energia do movimento? Mais para frente, no capítulo de trabalho e energia, vocês vão ver energias, as formas de energia. A energia do movimento é cinética. Então, a energia cinética é a energia do movimento, depende da velocidade. Nesse caso, no choque elástico, a energia no início é igual à energia no final. Conserva sempre a quantidade de movimento. Choque perfeitamente elástico conserva a energia. Portanto, a velocidade que eles se aproximavam vai ser igual à velocidade que eles vão se afastar separados. Choque perfeitamente elástico, ficam separados, colidem, né? Eles vêm no sentido contrário, né? Como aqui, eles vão colidir e vão voltar, vão se afastar no sentido contrário, separados. Bom, aí nós temos também que analisar aqui o choque que é parcialmente elástico. No choque parcialmente elástico, então, a energia não conserva. Veja, parcialmente só, parcial. Ou seja, no início eles vêm com energia, com movimento. No final, devido à colisão, à perda de energia para o calor, para o som gerado na colisão, não vai conservar energia. Mas a quantidade de movimento sempre conserva. Sempre conserva, porque está livre de forças externas. Bom, então a diferença é essa. Choque perfeitamente elástico conserva energia, choque parcialmente elástico não conserva energia. Eu nem vou entrar na questão da restituição da velocidade aqui, no coeficiente de restituição, porque nós não vamos tratar necessariamente aprofundar da forma matemática esse conceito de restituição da velocidade. O que vocês devem lembrar que quando o choque é perfeitamente elástico, eles vão retornar com velocidades iguais. E quando o choque é parcialmente elástico, vai perder energia, portanto, eles vão se separar com velocidades diferentes, ou seja, se aproximou com uma velocidade maior, vão se afastar com velocidades menores, separados. E aí, para mostrar isso, eu coloco esse diagrama que nós estamos usando no início, não é? Do antes e do depois da colisão. Então, considera que aqui é o momento que eles vão ter uma colisão,
eles vêm em sentidos contrários, tá? São velocidades, portanto, aqui é um vetor, né? Vai a setinha em cima de vetor. Eles se aproximam e na colisão, no momento da colisão, eles vão se separar no sentido contrário que se aproximaram. Então, depois da colisão, pode ocorrer as duas situações, onde eles vão manter a velocidade de aproximação e afastamento, e pode ocorrer de eles não manterem, eles se afastarem com velocidades menores, porque há grande perda de energia na colisão. Eles, não é uma grande perda, mas vai perder energia na colisão. E aí o outro choque que nós vamos ver é o choque dito inelástico. O choque inelástico, ou colisão inelástica, é aquele onde os corpos passam a se mover juntos. Então, olha a diferença do elástico para o inelástico. O inelástico, eles passam a se mover juntos. E eles não vão ter velocidades de afastamento. Eles não vão se afastar porque eles vão se mover juntos. O que ocorre, então, de característica nesse movimento, nesse choque inelástico? A conservação da quantidade de movimento existe, sempre conserva, mas aqui sim vai haver uma grande perda de energia. Depois da colisão, lá no final, a energia vai ser tão pequena, mas muito pequena em relação à inicial. Então não conserva energia e eles passam a se mover junto. Colisão inelástica. Tem alguns livros que vão tratar de parcialmente inelástico ou perfeitamente inelástico. Perfeitamente inelástico quando perde quase toda a energia do movimento. E nesse caso eu vou representar também aqui essa nossa análise inicial e mostrar para vocês aqui que antes da colisão eles estavam se movendo em sentidos contrários, né, antes da colisão. Depois da colisão, então ocorreu a colisão, num dado momento, e eles passaram a se deslocar no sentido aqui da velocidade de afastamento, que é zero, a velocidade de afastamento é zero, mas eles vão ter uma velocidade juntos. O que quer dizer velocidade de afastamento é que eles vão ficar colados, né? Eles vão ficar juntos. Mas eles vão se movimentar um pouco para a direita ou para a esquerda, dependendo de quem carregar a maior quantidade de movimento. Então, pode ser que o corpo A arraste o corpo B ou o B arraste o corpo A, certo? Então eles vão perder grande parte de energia e vão se mover juntos. Essa é a parte importante que você tem que cuidar, né? Numa colisão. E aí, traduzindo a quantidade de movimento aqui, nós sabemos que a quantidade de movimento do sistema antes inicial é igual à quantidade de movimento do sistema final. Como é que nós traduzimos isso na linguagem matemática? Bom, são dois corpos, A e B, então vai ser a massa de A, a velocidade de A no início, mais a massa de B, a velocidade do corpo B também no início. Como conservou a quantidade de movimento, no final vai ser a massa de B, de A, vezes a velocidade de A no final. E aí, mais aqui, mais a velocidade de B no final, né? Eu vou colocar aqui, mais a velocidade de B no final. Como eles vão andar juntos aqui, eles vão andar juntos, então nós podemos definir dessa forma. Eles vão andar juntos, não vão se separar. Então, nós vamos ter a quantidade de movimento no início, massa de A, velocidade inicial, mais massa de B, velocidade inicial. E como eles vão andar juntos no final, nós vamos somar as massas, porque eles se comportam como uma única massa em movimento. E eles vão ter uma velocidade aonde eles vão se afastar. Uma velocidade que vão se deslocar junto, mas a velocidade de afastamento é nula, tá? Essa é a velocidade que os dois vão andar juntos. Então, dessa forma você viu, alterou isso, que eu tenho que somar as massas para obter a nossa resolução. Essa é a resolução para inelástico. E eu vou aplicar isso nesse exercício aqui, vou aplicar esse conceito de choque inelástico nesse problema que está lá
no nosso livro, na apostila do Classroom, aonde eu mostro para vocês aqui um choque mecânico. Eu tenho um projétil com velocidade de 500 metros por segundo e massa de 0,0 kg. Atinge horizontalmente um bloco de madeira de massa 4,95 kg. Em repouso. Então veja, a velocidade inicial do bloco de madeira é 0. A velocidade do projétil inicial aqui é 500 metros por segundo. Isso no início. Depois da colisão, sobre um plano horizontal sem atrito, e nele se aloja, ou seja, ele acaba entrando dentro do bloco e ficando em repouso dentro. Então eles não vão se afastar um do outro. O bloco de madeira vai ficar junto com o projétil. Eles vão ter uma velocidade de deslocamento, mas não a velocidade de se afastarem. Então, depois da colisão. E com isso, eu consigo fazer uma análise de conservação da quantidade de movimento. Porque se eu isolar esse sistema, eu vou ver que o peso, a reação normal da superfície, aqui vão se somadas, vai dar 0. Aqui, a força de arrasto, aqui nós vamos desprezar nesse caso. O peso é desprezível em função da velocidade. Então, nesse sistema isolado, a resultante das forças aqui é 0. Veja, a resultante é 0. Então, a energia cinética aqui, nesse caso, nós percebemos que eles andam juntos. Que choque é esse? Esse choque é inelástico. Inelástico. É um choque inelástico, por quê? Porque eles andam juntos. Eles se afastam um do outro com a velocidade 0, mas tem uma velocidade de deslocamento. Então eles vão perder grande parte da energia. Perdendo essa energia, nós vamos determinar aqui e conservando a quantidade de movimento, tá? Então vamos colocar também aqui, como a energia é um choque inelástico, a energia vai diminuir, eles vão perder velocidade, vão perder energia, então mais a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final do sistema. Ele pede para determinar a velocidade do conjunto que vai se mover. Então, eu vou resolver esse problema fazendo exatamente o conceito, né, que nós temos, que é a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. O que é o sistema? O sistema é o bloco de madeira e o projétil, antes da colisão. Então, antes da colisão, nós temos a quantidade de movimento do bloco de madeira, mais a quantidade de movimento do projétil. Depois da colisão, da mesma forma, né? Então, aqui no início, depois da colisão tem a quantidade de movimento do bloco de madeira final, mais a quantidade de movimento do projétil final. Vou colocar uma linhazinha para depois não precisar escrever final e inicial. Bom, antes, olha só o que ocorre aqui, ó. Antes da colisão. Quando eu faço análise da quantidade de movimento, eu tenho que lembrar que a quantidade de movimento é a massa multiplicado pela velocidade. Nós vamos aplicar essa equaçãozinha da resolução. Mas o bloco de madeira, antes ele não está parado, então se a velocidade é 0, a quantidade de movimento inicial do bloco é 0. Bloco de madeira, veja como ficou então aqui. Nós trocamos a relação aqui, substituímos. Ao substituir, eu vejo a velocidade inicial do bloco de madeira 0. Sobrou o quê? A quantidade de movimento inicial do projétil. Só o projétil tem quantidade de movimento no início. Então ele vai carregar uma energia de movimento com base nessa velocidade e na massa dele. Bom, então vamos lá. A massa do projétil no início. Massa do projétil inicial. A massa aqui não precisa colocar, só a velocidade, né? Velocidade inicial do projétil. Aí agora sim, no final, nós vamos ter uma situação. Eles não andam juntos? Então eles vão se comportar como uma única massa e vão arrastar uma quantidade de movimento.
Então, eu já vou somar aqui, a massa do bloco mais a massa do projétil. Porque eles vão se mover juntos. Colisão inelástica, vão se mover juntos. Então, a massa deles vai se comportar como uma única massa. E isso vezes a velocidade que eles vão se afastar final. Vejam como aplica aqui a quantidade de movimento. Eu consigo reduzir um monte os cálculos, tá? Porque um choque inelástico desse é uma grande perda de energia. Bom, então no início só tem quantidade de movimento do projétil. Outro detalhe, você tem que cuidar a unidade aqui. A unidade, se estiver em quilômetro por hora, a velocidade, você tem que alterar para metros por segundo. E a massa, se estiver em quilo, tem que passar, se estiver em gramas, tem que passar para quilo. Então cuidem as unidades a hora que vocês vão substituir. Então a massa do projétil é uma massa muito pequena, é 0,05 kg. A velocidade do projétil é 500 metros por segundo. Eu vou deixar a unidade para o final, já que a quantidade de movimento, ela carrega as unidades da massa e da velocidade. Agora nós vamos ter que somar, né? Já que eles andam juntos, a massa do projétil com a massa do bloco de madeira, que é 4,95 o bloco e o projétil é 0,05. E nós vamos achar a velocidade que ele pediu aqui, a velocidade do conjunto que se moverá após o choque. Bom, aqui olha só, tem duas casas depois da vírgula, aqui tem 2 zeros. Quando eu fizer a multiplicação, eu vou ter que contar 2 casas da vírgula. Então é a mesma coisa que eu tirar esses 2 zeros agora e tirar a casa de deslocar a casa aqui duas casas da vírgula, deslocar, né? Então fica o 5 e aqui perdendo os 2 zeros por causa dessas duas casas também fica 5. Portanto, aqui 5 vezes 5 dá 25. Agora aqui, 4,95. Quando eu substituo na equação aqui e somo, isso vai dar 5 kg. 5,00, porque tem duas casas depois da vírgula, e isso a velocidade final que eles se afastam. Vejam como reduziu um monte a nossa resolução. Agora, como está multiplicando, eu passo 5 para ser dividido. Fica 25 dividido por 5. Essa é a velocidade que eles vão se afastar. Juntos. É a velocidade de movimento deles junto, não é a velocidade de afastamento. Eles não vão se afastar, porque eles vão andar junto. É a velocidade de deslocamento deles. Bom, a velocidade depois do choque, então, vai ser 25 dividido por 5, e essa velocidade vai ser 5 metros por segundo. Certo? Vejam como eu fiz a resolução aqui, usando o conceito de quantidade de movimento. Tá? Prestei atenção nas unidades, observei se é um choque elástico ou inelástico, sabia que conservava a quantidade de movimento, haveria grande perda de energia, igualei a quantidade de movimento dos dois antes, igual a depois, só que depois eles andam juntos, então a massa se comporta como uma única massa, o bloco de madeira mais o projétil. Somei as massas, achei a quantidade de movimento do projétil no início, depois isolei a variável, dividi, deu 5 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade do conjunto. Então eles vão se afastar com velocidade zero, mas como eles vão se deslocar, eles vão se mover, né, um pouco depois do choque, esse é o valor da velocidade. Bom, então com esse exemplo, eu espero ter contribuído um pouco com o conceito de conservação de quantidade de movimento. Nós analisamos o assunto, né, sobre isso, eu resolvi um exercício que eu propus para vocês e usei o conceito de conservação de quantidade de movimento. Então, é bom treinar bastante, pegar outros exercícios, fazer, e nós vamos fazer mais exercícios a respeito disso, tá? Então, fico por aqui, até a próxima.